Hebreus capítulo 11, verso 7. O autor de Hebreus começa a fazer aqui uma diversa caminhada pela Bíblia, e ele vai passando de patriarca em patriarca, de pessoa em pessoa, e ele destaca alguns. No domingo passado nós falamos de Enoque. Enoque andou com Deus. Eu vou repetir o que eu falei no domingo passado. Enoque está na moda, porque o pessoal fala aí, o livro de Enoque, aí o pessoal quer saber do que Enoque viu, o que Enoque falou, porque os anjos apareceram lá e teve batalha no céu. Nada disso importa para a Bíblia, porque a Bíblia não fala disso, não entra nessa questão. O livro de Enoque era um livro que fazia parte da literatura judaica, e por conta disto, Judas cita uma parte do livro de Enoque para falar da luta que houve no céu, e inclusive faz a citação, mas nem diz que é do livro de Enoque. Aí tem gente que diz, por que o livro de Enoque não está na Bíblia? Eu falei no domingo passado, vou falar de novo. Nem tudo que a Bíblia cita é para você incluir na Bíblia, né? Porque a Bíblia cita um monte de coisas, um monte de texto, um monte de histórias, e o próprio Paulo cita filosofia grega, cita poesia grega. Paulo cita a história do Deus desconhecido. Você já leu em Atos dos Apóstolos? Então essa história tinha que entrar na Bíblia também? Não, porque as citações indicam o mundo em que a Bíblia foi escrita. Mas o que é importante mesmo não é que Enoque teve ali uma visão sobre o mundo espiritual, sobre os anjos. Não é isso. Outras pessoas na Bíblia tiveram experiências com anjos, e nenhuma delas, eu vou dizer o que eu falei no domingo passado, eu vou falar de novo, nenhuma dessas pessoas foi transladada. Abraão recebeu anjos em casa, e Abraão morreu e foi sepultado pelos seus filhos. Ele não foi levado e transladado como Enoque. O que fez com que Enoque fosse diferente de todos os outros seres humanos? A Bíblia diz: Enoque andou com Deus, agradou a Deus. E aí o autor de Hebreus diz, e aí eu vou repetir o que nós falamos no domingo passado. O que está escrito em Hebreus capítulo 11, no verso 6? Está escrito que Enoque agradou a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que Enoque tinha era fé, e pela sua fé é que Enoque agradou a Deus e andou com Deus, e Deus o tomou para si. E Enoque não viu a morte, porque era um homem de fé. E aí o texto vem na continuidade. Depois de Enoque, vem um descendente de Enoque chamado Noé. Você sabe qual é o parentesco entre Enoque e Noé? Eu vou perguntar aqui para você, para a gente ter uma história. Não, é irmão, não, está bem distante. Vou perguntar aqui para você: quem conheceu o seu avô? Levanta a mão. Muito bem, bastante gente aqui, o pessoal convida. Bom, pode baixar a mão. Quem conheceu o bisavô? A bisavó. Não, bisavó não vale. As mulheres sempre valem mais, sempre vivem mais. Elas, certamente Deus é muito mais gracioso com elas do que com eles, né? Então, bisavô, quem conheceu o bisavô? Só um, tá vendo? Então você está na linha do Noé, porque Enoque era bisavô de Noé, e Noé não conheceu o seu bisavô, porque o texto diz, o bisavô dele foi levado por Deus. Deus tomou para si, foi transladado, foi arrebatado, não passou pela morte. Mas eu vou pedir para você prestar atenção no texto, nós vamos ler juntos aqui, para você entender que, embora eles não tenham tido a oportunidade de caminharem juntos num momento fundamental da sua história, tem uma coisa em comum entre Noé e Enoque. E também tem uma coisa em comum, agora você vai ficar assustado, entre Noé, Enoque e você. Nós temos algo em comum com Noé, com Enoque. Agora você já ficou preocupado, porque Noé é aquele camarada do dilúvio, né?
Enoque é aquele que Deus chamou para si. E eu estou no meio dessa turma? Estamos, todos nós estamos no meio dessa mesma turma, e você vai descobrir por quê. Está muito frio para os irmãos? Não, tá. Pode encostar ali a cortina, acho que fica mais fácil fechar a porta. Eu estou vendo o pessoal se recolhendo, então acho que vai ficando mais frio à medida que vai anoitecendo, né? Vamos lá, é porque... Não, só se quiser, então vamos lá. Vamos voltar aqui então nós, juntos. Vamos ler o texto, vamos ler juntos. Pela fé, eu estou lendo a Nova Versão Internacional, tá? Você pode comparar com a sua versão. Cada domingo a gente bota uma versão diferente, só para você entender o que a gente já explicou várias vezes, que todas as versões da Bíblia têm que ser lidas e comparadas para você estar preparado e pronto para responder a qualquer a razão da sua esperança, a razão da sua fé. Se a pessoa disser assim, mas tem uma versão diferente, assim, pode ter. Eu conheço várias, tenho várias em casa, porque o problema não é a versão, é o conteúdo, o contexto, é a essência. E o que o texto diz? Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas... Vocês não estão com vontade de ler junto comigo, né? Então vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Mais uma vez. Vamos lá. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Bom, eu coloquei os textos para a sua semana ali, viu? Hebreus 11, Gênesis 6, 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, Mateus 24, Lucas 17. Minha esperança, minha oração é que você pegue esses textos e leia durante a semana. Naquele período em que você fica ali pensando o que vai fazer, em vez de você ficar rodando ali nas redes digitais, né, passando uma coisa depois da outra, ou vendo algum short, algum vídeo pequeno, pega um texto da Bíblia e vai lendo ali, e cada um desses textos você vai crescendo mais na fé. Garanto que isso vai fazer mais bem a você do que tudo que você vai ver nas redes digitais e nas diversas opções. Eu coloquei ali uma imagem, que é a imagem de um artista, tá? Os artistas criaram imagens a respeito daquilo que está na Bíblia. Sempre que eu posso, eu sinto um artista cristão. E aqui tem um irmão nosso, Eduardo Hicks, que em 1846 imaginou a Arca de Noé como um celeiro em cima de um barco. Essa é a visão dele. É um celeiro gigante em cima de um barco. Então essa imagem dele, essa é uma das imagens. Você está vendo que está ali a arca pronta e as nuvens estão lá em cima, né? Ele já botou o céu fechando ali. Você já viu uma tempestade chegando? Quem já viu a tempestade chegando assim? Aí, pode levantar a mão. Já viu a tempestade chegando, as nuvens fechando, aquele negócio assim? Aí os passarinhos voando baixo, o vento batendo na janela, né? É assim que Noé estava trabalhando quando a arca já estava pronta. Mas quando ele começou, não tinha tempestade não. Céu azul. O texto é bem claro. Noé começou a construir a arca quando ainda não tinha nenhuma evidência daquilo que Deus pediu para ele fazer. E aqui é importante a gente dizer que pessoas que acreditam apenas nas evidências não são pessoas de fé. Porque o próprio capítulo 11 de Hebreus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Nós não vemos, nós nem sequer imaginamos que evidência temos de que existe um amor imenso de Deus pela humanidade por nós. Você abre os jornais e você vê essa evidência do amor de Deus? Não. Você liga a televisão e você vê evidência do amor de Deus? Também não. Você divulga aí alguma coisa pelas redes sociais, fica navegando nas redes digitais, entra aqui e ali, você vê evidência do amor de Deus? Não. A natureza está cheia de corrupção, de degradação, de morte. A humanidade caminha numa história que é uma história de desgraças, de genocídios, de injustiças, fome e ódio nessa terra.
é o que a gente vê para tudo quanto é lado. E cadê a evidência do amor de Deus? Onde está? Está no livro que você tem no seu coração. Está na palavra de Deus. Está na cruz de Cristo. Mas nós cremos naquilo que não vemos, naquilo que esperamos, naquilo que ainda virá. O Senhor anuncia que nos ama. E a gente acabou de ouvir o próprio Estevão pregando e sendo recebido com a frieza da humanidade. Se Estevão tivesse vendendo óleo de cobra, ele teria mais sucesso do que anunciando o Espírito Santo e a justiça de Deus. Se Estevão estivesse ali anunciando alguma ilusão para a humanidade, ele teria muito mais sucesso do que anunciando a justiça de Deus. Porque o amor de Deus e a justiça de Deus desafiam a mente humana e o coração humano, porque não há diante de nós evidência clara a respeito disso. Nós estamos confiando na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós temos um Deus que nos ama imensamente e que não poupou o seu próprio Filho por nós, e que Ele nos dará a vida eterna. Cadê a evidência disso? Quem vive por evidências, quem quer ver para crer, não entendeu ainda o que é fé e não consegue agradar a Deus, não consegue experimentar isso que Noé e Enoque experimentaram. Porque Enoque e Noé agradaram a Deus e viveram com Deus no meio de uma geração perversa. É o que a Bíblia diz. O texto de Gênesis 6, que eu estou pedindo para você ler ali, vale a pena você ler o texto todo. É um texto que diz que Deus chegou num ponto em que Ele disse assim: não dá para o homem viver muito não. 120 é o máximo para a maldade nesse mundo. Se o homem viver mais de 120 anos, a terra não aguenta. É isso que está escrito lá. Porque o ser humano não é assim mesmo, é difícil, imagina. Se não tivesse limite, imagina o que os seres humanos poderiam ser capazes de fazer. Então Deus, diz o texto, limitou o tempo da existência humana para que o mal não se tornasse insuportável, para que houvesse um limite na crueldade, na injustiça, na desgraceira toda que faz parte da história da humanidade e da vida humana. E Noé estava lá no meio desta geração, que Deus olhou e disse: não tem jeito. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre isso, diz que apenas 8 pessoas foram salvas daquela geração. Eu já falei isso antes para você, eu vou falar de novo. Nós vivemos num mundo muito impressionado com multidões e com números. São milhões de visualizações, são milhões de pessoas na praça, são centenas de milhares de apelos e de pessoas e de contagens de todos os tipos. A contagem de Deus é outra. Deus olhou para Noé e decidiu salvar Noé e sua família, a saber, como diz Pedro, 8 pessoas. 8 pessoas no meio de uma geração. Eu já falei isso para você antes, eu vou falar de novo. Quantas pessoas saíram com Moisés do Egito? De acordo com a Bíblia, 600 mil pessoas, contando apenas os homens. Isso quer dizer que, dos 600 mil homens, quantos homens entraram na terra prometida? 2. Você sabe fazer essa conta? Essa é a conta de Deus. A conta de Deus é o seguinte: o número não me importa. O que me importa é a fé. Só 2 dos 600 mil. Josué e Caleb. O que Josué e Caleb, Enoque e Noé tinham que fazia com que eles fossem diferentes? A Bíblia é bem clara em dizer isso. Eles tinham fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então eu vou dizer para você uma coisa: não se preocupe com o número. Não se preocupe com o que todo mundo está falando, o que todo mundo está vendo.
Não se preocupe com o seu eu, com a sua vontade, com o seu ego. O meu coração está falando alguma coisa. Sabe o que a Bíblia diz do nosso coração? A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas o povo diz, segue o seu coração. O coração não é um bom conselheiro de acordo com a Bíblia. Porque o nosso coração não é um coração transformado, a não ser que ele receba a fé, a não ser que ele seja quebrantado. Estevão está dizendo assim: vocês são homens de coração duro. Estevão está falando para aqueles homens, porque vocês ouviram Jesus. Para pensar aqui, eles ouviram Jesus face a face, ouviram a voz dele. Eu estou lendo as palavras dele, mas eles ouviram a voz. Como deve ser a voz de Jesus? Eles ouviram a voz de Jesus e tamparam os ouvidos. Eles viram os milagres e ficaram cegos para os milagres. Você conhece essa história, né? Em Jerusalém, Jesus curou o cego. E aí, como ele curou o cego no dia de sábado, sabe o que aqueles homens disseram para o homem que era cego? Quem curou você no dia de sábado? Quem desobedeceu o mandamento? E o homem diz: mas eu era cego. Mas não importa, o que importa é que você não podia estar curado. Você entende a loucura do negócio? Eles estão negando a própria realidade do milagre, porque eles estão presos às suas próprias ideias, à sua própria mente, ao seu próprio coração. Então é importante a gente compreender que, se nós queremos andar pela fé, nós não vamos seguir os nossos olhos, nós não vamos seguir o nosso coração, nós não vamos seguir a nossa geração. Nós vivemos numa geração difícil, tá? E eu preciso dizer isso para você, porque nós vivemos numa geração difícil, uma geração perversa. Não sei se é uma geração tão ruim como a geração do tempo de Noé, mas nós vivemos numa geração em que nós vemos notícias que os nossos antepassados ficariam estarrecidos de ouvir. Nós vemos gente inventando tortura de animais e chamando outras pessoas para ver isso nas redes digitais e ganhando dinheiro com isso. Esta é a geração que nos cerca. Ainda bem que só vive no máximo 120 anos, né? Porque o Senhor colocou um limite. Mas no meio desta geração, e aqui eu vou dizer para você onde é que nós chegamos, né? Porque eu, você, Enoque, Noé, decidimos no meio dessa geração agradar a multidão. É isso que a gente decidiu? O que todo mundo fizer, a gente copia. O que todo mundo compra, a gente compra. O que todo mundo diz, a gente diz. É assim que nós somos. Nós estamos procurando a multidão. Para onde o povo está indo? Nós vamos seguir o fluxo. É assim que nós vamos fazer? Não. Nós escolhemos agradar a Deus. E aí eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Eu vou começar pela má notícia, né? Porque a gente às vezes quer a boa primeiro, mas eu vou começar pela má notícia. A má notícia que você e eu precisamos saber é que no meio de uma geração má, perversa e de coração duro, nós vamos sofrer mais do que os outros. Porque as pessoas perderam a compaixão, perderam a empatia. E aí, algumas vezes as pessoas vão dizer para a gente assim: por que você está chorando? Por que você está indignado? Por que você está incomodado com isso? É uma coisa que todo mundo já viu, já sabe. Nós vivemos num tempo em que a cada momento, a cada instante, de tanto ver triunfarem as nulidades, as injustiças, as maldades, as crueldades, as pessoas se tornam cada vez menos sensíveis. Você já reparou nisso? Cada vez menos sensíveis. Aquilo que chocava as pessoas há 10 anos atrás já não choca mais. Nós não estamos mais nos incomodando com o fato de que todo dia, tem uma notícia de um crime perverso cometido de maneira cruel contra uma mulher, por um companheiro ou ex-companheiro.
e a gente já está normalizando isso. Nós não estamos mais nos incomodando com a crueldade contra os animais e com o tratamento que é dado a eles de maneira fútil. E eu quero lembrar a você que há 10, 20 anos atrás as pessoas ficavam incomodadas com o tratamento dado aos animais, não por motivo fútil, mas para comê-los, para aplicar algum tipo de teste. Já não é mais teste que a gente está falando, a gente está falando agora de tortura de animais mesmo. Então nós estamos numa escalada de falta de empatia, de dureza de coração, de falta de compaixão, e no meio dessa escalada, nós que agradamos ao Senhor e que temos o coração transformado por Deus, nós vamos sofrer diante disso. É só você lembrar que quando Jesus entra em Jerusalém, naquele domingo que a gente chama domingo de Ramos, né? E o povo está cantando Hosana, Hosana, o filho de Davi. O Evangelho diz que Jesus está vendo Jerusalém, Jesus levanta um clamor, um lamento, e ele chora diante de Jerusalém. Nós vamos chorar com Jesus, enquanto a multidão vai nos perguntar: por que chora? Vocês estão incomodados com o que acontece com os animais e com as pessoas mais frágeis? Por que vocês estão achando estranho isso que já é normal? E a gente vai dizer: não é normal. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus e o Espírito de Deus que nos diz que não é normal, que não deveria ser assim e que não será assim para sempre. Essa é a boa notícia que eu posso dar para você, porque nós que recebemos o Espírito de Deus, nós temos um sentimento diferente. Eu não posso olhar uma pessoa destruída pelo vício, pelo jogo, pela droga e achar que isso é normal. Eu não posso olhar para a violência, para a crueldade, para a injustiça e achar que isso é normal. Eu não posso assistir à destruição da criação e achar que isso é normal, porque não é este o nosso normal, não é este o nosso projeto de vida, não é este o nosso coração. Nós que temos um coração transformado pelo Senhor, nós que temos um coração quebrantado, nós choramos e gememos com a criação. Você já leu Romanos capítulo 8? A criação geme e nós gememos juntos. A criação chora e nós choramos. E aí Paulo escreve: nós choramos com aqueles que choram e nos alegramos com aqueles que se alegram. Essa é a segunda parte. Agora eu comecei pela má notícia, agora vem a boa notícia. A boa notícia para você, e a gente já vai terminar, é que naqueles textos que nós temos ali, os últimos dois textos são os sermões proféticos de Jesus, Mateus 24, Lucas 17, o Senhor anuncia que esta geração, e esta crueldade, e esta injustiça, e esta iniquidade que está sobre o mundo, não prevalecerá. A morte não tem a última resposta. A violência não será infinita. A crueldade, a injustiça, a iniquidade e todo tipo de perversidade terão um fim. E precisam ter um fim, porque a justiça de Deus exige isso e o amor de Deus exige isso. Jesus diz uma coisa muito bonita, ele diz assim: por amor aos eleitos, o Senhor abreviará estes dias e o tempo da tribulação. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que para que eles não sofram demais e para que esta realidade não chegue ao insuportável, o Senhor fará com que estas coisas acabem. Elas vão terminar. A morte não prevalecerá, a iniquidade terá fim e a injustiça será julgada. Sabe quem diz isto? Deus. E o nosso coração também. A gente pede isso. Ainda que nós não conhecêssemos a Bíblia, o juízo final, que é o que está pintado nessa igreja ortodoxa aqui, é uma necessidade lógica da nossa mente, do nosso coração. É por isso que todos os povos
em todas as latitudes, em todas as longitudes, em todos os tempos da história, todos os povos imaginaram que a gente teria um acerto de contas no final do mundo, no final do universo. Essa pintura aqui é uma pintura feita numa igreja ortodoxa na Romênia. Ela apresenta ali não mais um rio e um dilúvio como nos dias de Noé, mas o rio que está ali é um rio de fogo. E o apóstolo Pedro também diz isso. Você nunca leu? O apóstolo Pedro diz que se tem alguém preocupado com um novo dilúvio, pode esquecer essa história, porque Deus prometeu que não teremos um novo dilúvio. Mas o que Pedro escreve é que todas as coisas que nós vemos, todas as coisas que fazem parte deste universo, estão entesouradas para o fogo. Nós não teremos um novo dilúvio, mas tudo vai deixar de existir. Por quê? Porque precisa deixar de existir. Porque a maldade precisa chegar ao fim. Porque a crueldade precisa ter um basta. E os homens não estão escutando o Espírito de Deus, e não estão escutando a mensagem do Senhor, e não estão escutando os seus profetas. Noé pregou para as pessoas e disse: Deus me disse que nós precisamos mudar de caminho, e Ele vai mandar um dilúvio. E você sabe o que fizeram com Noé? Você conhece a história? O que as pessoas fizeram? Elas riram, elas debocharam. Eu nem vou perguntar para você se alguém já debochou de você por você ser crente, porque eu sei que isso é o básico. Mas além de debochar, eu preciso lembrar para você que Estevão foi apedrejado até a morte. Preciso lembrar para você que enquanto nós estamos aqui sentados debaixo de um teto, há irmãos e irmãs nossos que estão reunidos no dia do Senhor, no domingo, ao relento, ao ar livre, reunidos em nome do Senhor, fazendo o que nós fazemos, sabendo que eles estão correndo risco de vida, que eles podem ser presos, que eles podem ser deportados, que eles podem ser torturados, mas ainda assim eles estão diante de Deus. Por quê? Porque eles sabem que a morte não tem a última palavra. Porque eles sabem que a injustiça não triunfará para sempre. E aqui eu preciso dizer para você que quando nós não temos mais medo da morte, e quando nós não nos assustamos mais diante da injustiça, nada mais nos amedronta. E não temos mais preocupação com o que as pessoas vão dizer ou vão pensar de nós, porque nós sabemos em quem temos crido, e sabemos que Ele é poderoso, e que guardará o nosso tesouro, acho que a igreja sabe, né? Até o dia final. O Apocalipse foi escrito para uma igreja assim, que vivia dias difíceis. E o Apocalipse diz: aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Então, o que tem em comum? Vou dizer de novo o que eu falei no início. O que temos em comum? O que tem em comum? Enoque, Noé e nós. A fé. E a fé em Deus num tempo difícil, diante de uma geração difícil. O que temos em comum é que nós temos fé. Vivemos pela fé. E se não fosse a fé, eu não levantaria da cama amanhã. Eu não iria fazer as coisas que precisamos fazer. Imagine a gente viver nesse mundo com toda essa qualidade de notícias que nos cercam, sem fé. Nós nos trancaríamos dentro de casa e não sairíamos mais, porque nós estamos suficientemente formados para saber que o mundo é um lugar perigoso, difícil e terrível. Mas nós temos fé e sabemos em quem temos crido, e sabemos que aquele que não poupou o seu próprio filho estará cuidando de nós. É por isso que eu citei aqui hoje o texto de Paulo em Romanos. Paulo está escrevendo para a igreja que vivia em Roma, no tempo de Nero, e ele está dizendo para aquela igreja: se Deus é por nós, a igreja sabe quem será contra nós. Então, meu irmão e minha irmã, amanhã, quando você se levantar, levante-se com fé. Quando você for trabalhar, trabalhe com fé. Quando você estiver enfrentando as lutas e dificuldades,
desde tempo presente, enfrente pela fé, enfrente com fé, e coloque a sua fé acima de tudo. Nós que cremos no Senhor, não podemos nos desesperar, não podemos desanimar, porque a desesperança não está no nosso DNA, não está na nossa alma. Nós cremos no Senhor e recebemos dele a fé, a esperança e o amor. Esses três. O maior deles é o amor. Nenhum dos três são visíveis, tá? Nem a fé, nem a esperança, nem o amor. Nós não temos evidências, a não ser extraordinárias, do amor de Deus. A esperança que nós esperamos não é a esperança que vemos. E aí a Bíblia até diz: se alguém vê, não é esperança, mas esperamos aquilo que não vemos. E tudo isso nós vivemos e experimentamos pela fé.